Convido vocês a relembrarem a metáfora riquíssima do mito de Gênesis, Adão e Eva, né? E aí eu peço para vocês, nesse sentido agora, ah, tentarem suspender todas as outras compreensões anteriores que vocês ou leram ou ouviram na infância sobre o mito, né? Se popularizou e se estabeleceu institucionalmente uma leitura, uma versão sobre o mito que propaga o pecado original e coisas do tipo, assim. Mas vamos isolar a versão e vamos para o mito em si. Vamos voltar para o mito em si. Um mito que tenta dizer sobre a condição humana diante do mundo. E como foi a origem desta condição, como ela começou, o que aconteceu com ela. Nós teríamos, então, uma situação onde haveria Adão e Eva, os dois seres humanos primários, primordiais, nossos ancestrais primeiros, assim, num mundo onde há um princípio criativo e criador das coisas que orienta a reproduzir e a cuidar, né? E por alguma razão, existem elementos que são muito dialógicos no mito, e um deles são os animais, né? E existe, nesse sentido, a cobra, a serpente, né? A serpente que no texto diz que é o animal mais sábio, inteligente, sagaz. Ele que talvez seja a representação exatamente da inteligência, da crítica, né, da apuração. Aqui como algo muito mais, talvez, da metáfora, entendendo que todo esse Éden, ele é uma mistura de útero materno, tudo que você precisa estar ali, né? E ao mesmo tempo elementos da própria alma que vão instigar, no caso Eva, né? A serpente instiga Eva a fazer aquilo que foi orientado a não se fazer, a única coisa que foi orientado a não se fazer, o único não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que alegoria potente isso, né? Há um princípio criador que orienta e normatiza uma norma comum, crescer e multiplicai-vos, né? E cuidem, né? Do jardim, etc. E há uma instigação a uma única coisa que foi colocada ali e fala: não coma. Não coma o fruto da árvore do conhecimento, do discernimento do bem e do mal. A gente aprende com uma maçã, né? E nessa instigação pela sagacidade, pela inteligência, pela curiosidade, tão própria talvez do que vai se tornar futuramente, vamos nos chamar de Homo sapiens, pessoal. Sapiens, né? Sapiens vem de saber. Há qualquer coisa de serpentino no saber, né? Há qualquer coisa de insurgente em saber, de transgressão no saber. E é esse princípio serpente que intriga Eva. E no diálogo com Adão vem essa questão, mas será que não é isso que se espera de nós? Um discernimento diferente sobre o que fazer com isso? E Adão, então vamos decidir obedecer e tal, mas Adão e se quem... E se a gente, na verdade, se isso não for nosso propósito? E essa questão de se isso não for nossa função, nosso propósito, ou seja, e se para além das necessidades, o humano inaugura algo completamente diferente, o propósito, que vai além de uma necessidade, é capaz, inclusive, de esquecer ou ir de encontro a uma necessidade.
E eles comem o fruto. Eva convence Adão, beleza? Eles comem o fruto. E comer o fruto e discernir bem e mal, pessoal, podemos trazer uma interpretação analítico-existencial muito óbvia, é passar a dispor dessa consciência de valores, dessa consciência intencional para o mundo dos valores. O que seria bem e mal, se não uma avaliação moral, princípios e valores. Dispor da dimensão espiritual. Transcender, destacar-se da norma, da programação. Por um lado, isso se mostra algo muito rico, nobre, interessante, diferente, evoluído. Mas veja, por outro, e aí por isso eu uso o artifício de Gênesis, isso mostra uma transgressão ao natural. Entenda isso como... Ou seja, isso mostra que há um preço a se pagar ao fazer isso. Quando o humano inaugura-se como uma existência diferente dos demais seres na natureza, ou seja, quando o humano se inaugura como sendo movido não apenas por seus impulsos, mas atraído por valores, ele transgride uma ordem natural. Isso inaugura uma condição muito específica de uma nova forma de ser. Podemos entender, por aproximação da concepção mitológica, que Gênesis fala da saída de um modo de ser psicodinâmico, anímico, ou talvez nem tão anímico ainda, né? Não havia tantas pulsões assim, ou todas elas estavam satisfeitas. Mas inaugura-se o fenômeno do existir e da consciência moral. Lembre-se, a primeira coisa que eles se percebem é a nudez após comer o fruto. E se percebem nu. Nós somos os únicos animais que se percebem nu, pessoal. Essa nudez, ela caracteriza exatamente o fenômeno da consciência. Por quê? Porque ela caracteriza a vergonha da nudez. Ela caracteriza a perda da inocência. Uma condição humana que Frankl chamará de uma das condições trágicas da humanidade, a culpa. A culpa e a vergonha são o preço da consciência, que significa a perda da inocência. Nós temos o discernimento, um discernimento diferenciado dos demais animais sobre o funcionamento, sobre o modo de ser da própria realidade, do mundo. Isso é um terrível privilégio. Pensando mitologicamente, pensando de uma forma mais poética. Mas aqui, trazendo para a relação que estamos tentando estabelecer entre os conceitos de psicodinâmica e noodinâmica, a noodinâmica é, portanto, Frankl diz para nós, nesse sentido, há múltiplas motivações nos atos dos seres humanos. Há um conjunto de motivações que são de uma ordem puramente anímica e psicodinâmica. Como conversamos no papo e no vídeo anterior. Mas há também, e sobretudo, motivações que se distinguem da ordem da necessidade pulsional e entram numa ordem do propósito e da vontade. Essa é uma diferenciação que Max Scheler faz. A diferença entre a necessidade pulsional e a vontade espiritual. Vontade aqui como um conceito schleriano de aquilo que emerge na aspiração de valor. A vontade por realizar valor. Princípios. Ou seja, para Frankl, a noodinâmica é o nosso modo de ser primário.
E aqui eu apresentarei para vocês uma leitura de alternância entre essas duas concepções, que eu gostaria que vocês ficassem estabelecidos ao longo dos próximos vídeos, que vocês meditassem e fossem diluindo essa ideia com o que vamos apresentando ao longo dos próximos vídeos. Essa justa relação entre psicodinâmica e noodinâmica, como uma leitura que nos ajudará à compreensão de leitura clínica, se dá como modos de ser que se alternam na dinâmica humana. Psicodinâmica e a noodinâmica. Para Frankl, primariamente nós nos apresentamos como um fenômeno de totalidade existencial integrado, portanto, a noodinâmica é primária. E o que ela caracteriza? Ela caracteriza a autotranscendência e, portanto, primariamente nós estamos nos destacando e existindo na presença em relação com algo ou com alguém. O fenômeno originário é autotranscendente e relacional. Nós estamos nos movendo em direção à realização de valores na relação de reciprocidade com o mundo. Ao realizar esse ato existencial autotranscendente, ou ao ter esse movimento impedido, interrompido ou frustrado, esse movimento, essa força, ela tenderá a, na realização dela, transformar nosso ser e depois voltar para si, e na interrupção ou frustração dela, parar o seu movimento e retornar para o próprio ser. E, portanto, gerando um movimento intrapsíquico, intradinâmico, construindo então uma tensão pulsional que se acumula em nós. E nós degustamos isso corporalmente e psicamente, mentalmente, afetivamente. Então, secundariamente à intenção noodinâmica, estabelece-se a psicodinâmica, que irá buscar diferentes formas de se regular, a depender da arquitetura de orientações, de órbitas, de valores que esse ser desenvolve e dispõe para si. Uma delas pode ser se expressar e se aliviar em objetos no mundo, em relações no mundo. O que o Frankl chamará de vontade de prazer. Outras pode ser se compensar elementos da própria personalidade. Ou seja, se potencializar. O que o Frankl chamará de vontade de poder. Ou outros desdobramentos possíveis, a depender da dinâmica e da estrutura, da arquitetura de valores que esse ser, que essa existência se encontra, faz sua morada. Ou seja, a partir da ética, do ethos inconsciente deste ser humano específico. Contudo, em todo novo ato, em toda nova experiência no mundo, é possível transmutar essa dinâmica em noodinâmica. É sempre possível, portanto, dispor da energia pulsional não mais para se autorregular, mas para investir na realização de valores. Tragar
sequestrar, desviar, balizar a energia pulsional para fora em direção à realização de um ideal no mundo com o outro. Retomar, então, a noodinâmica. Modos de ser que se alternam, psicodinâmicos e noodinâmicos. E para pegar e aproveitar os estudos em dialógica, que eu vou tentar, lá ao final da aula, tentar mostrar isso na prática, relembrem do princípio eu, isso e eu, tu de Martin Buber. Eu, isso, eu, tu de Martin Buber são princípios relacionais que se alternam. Eu, isso é a relação com a coisa. É uma relação onde eu estabeleço um padrão com objetos, um padrão repetitivo de manipulação e alívio de necessidades do objeto ou do sujeito. Eu, tu é uma relação com alteridade, de reciprocidade e transformação. Esses modos se alternam na relação com o mundo e com o outro. A noodinâmica e a psicodinâmica se alternam na relação no mundo. Pensando isso clinicamente, mais à frente, vamos ver que há uma aproximação, ou quase uma literalidade ao falarmos de eu, tu e noodinâmica e eu, isso e psicodinâmica. Mas isso já pensando na perspectiva de atuação. Chegaremos lá. Isso é spoiler ou então merchan para vocês ficarem até o final desse curso. Por fim, quero que vocês gravem essa compreensão de alternância. Isso é muito importante, porque na clínica o fenômeno humano vai se mostrar nessa diversidade. Nós vamos nos encontrar com nossos pacientes, degustar a noodinâmica, e nós vamos, por vezes, nos encontrar com a psicodinâmica dos pacientes. Entender essas duas dinâmicas, entender esse olhar tridimensional é fundamental, portanto, para a gente saber manejar, nos apresentar e nos dispor a se envolver com essas dinâmicas, com atitudes metodológicas também alternantes, dinâmicas também. Certo? Antes de concluirmos essa fala e passarmos para o próximo vídeo, eu quero anunciar mais ou menos o que vocês podem esperar para frente. A seguir, eu quero apresentar, eu quero mergulhar no conceito de noodinâmica. Primeiro agora eu só fiz apresentá-lo em contraponto à psicodinâmica, como um recurso didático mesmo, um recurso comparativo, mas ao mesmo tempo para vocês já terem a noção operacional do uso desse recurso para nossa leitura clínica e nossa prática logoterápica. Mas agora eu quero, depois em seguida, mergulhar nesse conceito. Mergulhar e amplificá-lo para a gente entender ele em toda a sua extensão. Pois esse conceito, pessoal, ele se estende como a noodinâmica é o desdobramento da vontade e sentido, a noodinâmica é o modo de ser existencial humano, a noodinâmica é o próprio desdobramento de sentido, a noodinâmica é a tensão que se estabelece no diálogo genuíno com a alteridade, eu e tu, e a noodinâmica é um modo de ser no tempo e de dispor no tempo. Eu quero desdobrar com vocês essas 5 afirmativas. E desdobrar essas 5 afirmativas, precisarei retomar alguns princípios fenomenológicos existenciais, em específico, que nos falam Max Scheler, Karl Jaspers e Martin Heidegger. É sobre essa breve revisão de conceitos desses autores, de suas ontologias e antropologias, que vamos conversar no vídeo a seguir.